bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde, gente, mais uma vez, a todos e todas. É um prazer, mais um DGP mais perto de você, em especial por esse tema, né? Algo que tanto a gente esperou, né, na nossa instituição, que tanto aí a gente vem, né, batalhando, né, no bom sentido, né, batalhando no sentido de direcionando esforços para que a gente conseguisse viabilizar a realização dos exames periódicos. E hoje a gente está aqui para poder falar um pouquinho para vocês do início desse trabalho, né? Então, é muito gratificante, né? E eu não podia deixar de iniciar esse encontro de hoje fazendo um agradecimento a toda a nossa equipe, né, de saúde do servidor e do CIAS, que estão envolvidos nesse processo, né, desde o início, sempre com muito profissionalismo, com muita seriedade, né, para que a gente consiga não só implantar os exames periódicos, né, mas fazer um trabalho de acompanhamento, né, da saúde do servidor de uma maneira qualificada, que é isso que a gente espera, né? É para isso que a gente trabalha. Então, a gente constituir a nossa equipe, né? Então, a gente tem a médica do trabalho, Vólia, né? Que foi uma grande conquista, né, da gente e que tem uma peça-chave aí nesse processo todo, né, Vólia? Então, gratidão por tudo isso. Temos a Hilda, que está desde o início da nossa gestão à frente da coordenação da saúde do servidor, né? Então, que teve um papel importantíssimo em toda a condução, né, Hilda, processual, né, de negociação, né, de apoio a toda a equipe técnica, né, para que os exames pudessem acontecer, e, inclusive, as respostas que a gente teve que fazer, né, ao longo do processo sobre questionamentos em relação à nossa responsabilidade, né, em estar executando os exames periódicos, né, porque a gente sempre foi questionado por servidor, né, em relação a isso, mas a gente sempre deixou muito claro que em nenhum momento a gestão de pessoas deixou de trabalhar nisso, né, Hilda? Então a gente sempre esteve muito junto aí nesse trabalho. E hoje a gente está colhendo, né, os frutos iniciais, e a gente sabe que esse é um passo importante, né, para que a gente consiga, acho que ter um diferencial mesmo, né, no acompanhamento de saúde do servidor. Também quero destacar o papel de Maria Karine, né, a nossa enfermeira do trabalho, que está diretamente ligada aí com a Vólia, né, nesse processo, né, na condução. E, de uma maneira não tão, né, imersa, né, mas totalmente ligada e dando todo o suporte. Aí temos Edgley, né, na gestão do CIAS nesse processo, né. Temos toda a equipe de segurança do trabalho, que as pessoas podem não entender, né, o papel, né, da equipe nisso, mas a gente não consegue fazer, né, as meninas vão explicar, né, Vólia vai tratar sobre isso, a gente não consegue fazer os exames periódicos se a gente não tiver todo um trabalho em conjunto com a equipe de segurança do trabalho, que é a análise de risco dos ambientes, que a gente só pensa que a equipe faz para poder conceder os adicionais ocupacionais, né? E, na realidade, não é isso só isso, né? Tem toda a análise de risco do ambiente que precisa de um acompanhamento diferenciado, né? O trabalho do PCMSO, né? Que Vólia vai explicar, e que essa equipe tem que trabalhar em conjunto. E a gente é muito grato por a gente ter uma equipe que consegue realmente trabalhar em conjunto, né? Sendo complementar e conseguindo conduzir esse trabalho, tá? Então, quero compartilhar com vocês aí, né, a nossa alegria, né, minha, da equipe como um todo, e sei que é de vocês também, né, porque vocês não estão ali diretamente, a gente tem aqui as CGPs, né, vocês não estão diretamente ali nessa condução conosco, mas sei que vocês são torcedores para que as coisas aconteçam, né, e que vibram junto conosco com cada conquista, né, porque a conquista
ela não é da gestão de pessoas, é uma conquista para o IFAL, né? Nosso reitor não está aqui nesse momento, mas é importante destacar que desde o início, né, e o Davoli, assim, né, que estavam sempre presentes nas negociações que a gente teve, né, para tratar da temática, sempre apoiou incondicionalmente aí a gente conseguir viabilizar isso, né, esse processo dos exames periódicos, né, então a gente teve aí alguns percalços no meio do caminho e a gente sempre pôde contar com o apoio da nossa gestão, né, então esse não foi um trabalho isolado, né, foi um trabalho da gestão como um todo e com um apoio sempre do nosso reitor para que a gente conseguisse estar nesse momento que a gente está hoje, né, com uma empresa contratada, né, com um trabalho estruturado e poder iniciar efetivamente, que foi o que a nossa gestão se propôs, né, a gestão do professor Carlos Guedes, a gente conseguir implantar, né, dentro da nossa gestão, que estava previsto dentro do nosso PDI, dentro do nosso planejamento estratégico, que isso pudesse acontecer neste momento, né, dentro daquilo que foi pensado estrategicamente. Então, é isso, gente. Então, agradeço imensamente a todos e todas envolvidos, direta e indiretamente, nesse trabalho, e passo a palavra para a Vólia, para que ela possa, então, fazer a apresentação para vocês. Alguns talvez já tenham um pouco, né, de ideia do que significa, né, outros não, né, os exames periódicos, então vai ser muito importante essa apresentação, Vólia, muito didática, né, e tem muita propriedade aí para falar sobre o tema. Então, Vólia, tudo contigo. Boa tarde, meu nome é Vólia Brandão, eu sou médica do trabalho, do CIAS, eu vou apresentar aqui, só um instante. Vocês estão visualizando? Perfeito, Vólia. Bom, boa tarde, meu nome é Vólia Brandão, eu sou médica do trabalho do CIAS, e hoje o DGP Mais Perto de Você vai falar um pouquinho sobre os exames médicos periódicos. Antes de iniciar, eu vou falar um pouquinho sobre a equipe de saúde e segurança no trabalho. No final de 2019, ocorreu a formação da equipe de saúde e segurança do trabalho. Então, nós tomamos posse e iniciamos o exercício em dezembro de 2019. Eu, a médica do trabalho, a Karine, a engenheira de segurança do trabalho, e a Vanessa, a técnica de segurança do trabalho. Então, nesse momento, a gente viu a importância, né, da saúde e segurança do trabalho para o Instituto Federal de Alagoas. E chegamos bem empolgadas mesmo, né, de fazer um trabalho bem legal. E a gente percebeu a necessidade de ter uma enfermeira conosco, né, de segurança do trabalho, e a Maria Karine veio a compor também essa equipe. No início de 2020, a gente viu a necessidade de começar a elaboração do que se chamava PPRA, que hoje é o Programa de Gerenciamento de Riscos, que eu vou falar um pouco sobre ele na apresentação também, né, que é ele que vai avaliar, identificar se há algum risco no ambiente de trabalho, e a partir daí a gente consegue mapear e monitorar e preservar a saúde dos servidores. E a gente começou essa elaboração, né, do programa em cada campus. Cada campus a gente ia vendo os que já tinham sido feitos e tal, e aí veio a pandemia, né? Quando a gente já estava começando um projeto bem legal, né, de práticas, veio a pandemia e deu uma parada um pouco nesse processo, porque precisava realmente fazer medições no ambiente de trabalho, visitas no ambiente de trabalho. E aí, em 2021, a gente iniciou o estudo técnico preliminar dos periódicos, e a gente começou a fazer um levantamento de pesquisa de preço, né, para a contratação da empresa terceirizada para realizar os exames ocupacionais, os exames periódicos. Em 2021 ainda, a gente também elaborou o termo de referência. Então, assim, nesse caminho, a gente teve algumas situações que a gente teve que parar um pouco para responder alguns questionamentos do procurador. Enfim, a gente teve toda uma situação de quesitos, de respostas e de perguntas, né, mas a gente se manteve sempre no processo. Em 2021 e 2022, agora em maio,
ocorreu a licitação da empresa que seria contratada. E a empresa que ganhou a licitação foi uma empresa chamada Anabim. Em setembro de 2022, houve a assinatura do contrato. Ainda em setembro, após a assinatura do contrato, a gente começou a entrar em contato com a empresa e a fazer um alinhamento dos fluxos, né? Como seria isso, né? É algo novo para a gente, né? Então, tudo é novo, o sistema é novo. Então, a gente começou a alinhar isso com a empresa já tinha uma certa experiência em relação ao serviço público, e aí pôde passar para a gente como é que seria isso aí. Então, a gente começou a dar um andamento, né? Muito felizes, né? Porque finalmente começamos, né, a colocar a mão na massa. Em outubro, a gente começou a fazer treinamentos, cadastramento de certificado digital e a fazer alguns projetos pilotos, né? Pegamos algumas pessoas aqui do CIAS e começamos a fazer uma experiência na prática, para ver como seria realmente o processo, para poder passar para vocês antes de iniciarmos, assim, de uma forma geral. Então, aqui eu vou falar um pouquinho do que seriam os exames periódicos. Eu vou dar uma pincelada para que vocês fiquem dentro do contexto do que seria saúde e segurança, um pouquinho da saúde e segurança no trabalho, né? Que os periódicos não se resumem, a saúde e segurança no trabalho não se resume só aos periódicos, né? São programas e os periódicos estão inseridos nesses programas. Então, as normas regulamentadoras, elas são documentos normativos publicados e editados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e elas estão baseadas em leis relativas à segurança e medição do trabalho. Elas são de observância obrigatória pelas organizações e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos do Poder Legislativo, Judiciário e Ministério Público, que possuam empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho. E o objetivo principal é zelar pela segurança e saúde dos trabalhadores, para que os entraves sejam prevenidos na medida do possível. Eu trouxe essa figura, ela está um pouco desatualizada, né, porque houve uma atualização de várias normas regulamentadoras desde 2019 até aqui, mas eu trouxe para vocês verem assim, nós temos 37, né, normas regulamentadoras, mas que vocês vejam que cada uma delas trata de um determinado assunto relacionado à saúde e segurança, né, dos trabalhadores. Então, a NR14 fala de fornos, NR15 insalubridade, NR16 periculosidade, NR7 PCMSO, né, NR32 sobre os serviços de saúde, né, e então cada NR ela trata de um determinado assunto. No ambiente de trabalho, existem 5 riscos ocupacionais. Então, risco físico, químico, biológico, podem haver esses riscos, né? Físico, químico, biológico, ergonômico e mecânico. Eu não vou me ater muito a isso, porque a gente quer ir mais para a questão dos exames periódicos. A NR1, em suas disposições gerais, ela trata do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Esse programa, antigamente, era chamado de PPRA, né? E atualmente, mas é basicamente a mesma coisa, para gerenciar os riscos do ambiente de trabalho. Então, a organização, a empresa, o instituto, ele deve implementar, por estabelecimento, o gerenciamento de riscos ocupacionais em suas atividades. Então, o gerenciamento de riscos ocupacionais, ele deve constituir um programa de gerenciamento de riscos. É um documento básico de reconhecimento e avaliação dos riscos relacionados a agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos do ambiente de trabalho. Então, o que o gerenciamento de riscos vai fazer? A sua primeira etapa é a identificação, é identificar os riscos. Existem riscos naquele meio de trabalho? Existe risco naquele setor? Existe risco naquela empresa? Né? E sim, existe risco. Então, vamos avaliar esses riscos, vamos quantificar esses riscos, se forem o caso. Então, identificou, passa para a segunda fase, terceira, que seria uma análise qualitativa ou quantitativa, dependendo de que risco seja, né? Que seria compreender a importância do risco através de escalas médias de impacto e probabilidade, e investigar o impacto e efeitos do risco com precisão numérica, no caso do quantitativo. Após a identificação, avaliação, análise quantitativa ou qualitativa, a gente vai fazer um planejamento de respostas, decidir como lidar com cada risco, considerando a tolerância ou aversão a riscos predominantes. E, posteriormente, monitoramento. Então, eu trouxe isso aqui, para vocês entenderem que o PGR, é o Programa de Gerenciamento de Riscos, é o momento em que vai se mapear esse risco, né? Então, assim, vai se identificar, existe um risco naquele ambiente de trabalho, qual é? É um risco físico, é um risco biológico, é um risco químico? Vamos quantificar ele, vamos avaliar, vamos medir, né? Vamos medir os decibéis a que aquela pessoa está exposta, aquele ruído, e se ele está dentro dos limites de tolerância para que não prejudiquem a saúde daquele servidor, daquele trabalhador. Então, o PGR ele vai identificar, e quem faz é a equipe de segurança do trabalho. Aqui no IFAL, as meninas, né, da segurança do trabalho, a Karine, como a engenheira do trabalho, e a Vanessa, que está até aqui conosco, que é a técnica de segurança do trabalho, elas estão com um cronograma, né, estão cumprindo direitinho esse cronograma, fazendo as visitas, né, mapeando esses riscos,
né, em cada campo. E após a realização desse PGR, desse documento, eu, como médica do trabalho, vou poder confeccionar, elaborar o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, nesse programa, eu vou identificar o que, lá no PGR foi identificado que fulaninho, naquele setor, ele tem exposição ao risco biológico. Tá, então o que eu vou fazer para monitorar, controlar e prevenir e manter a saúde desse trabalhador que está exposto a esse risco? Então, qual é o determinado tipo de exame que eu vou fazer? Esse meu programa, ele vai identificar, ele vai falar isso. Mas eu só posso fazer o PCMSO quando eu sei quais são os riscos. Então, as meninas estão fazendo o PGR, e à medida que elas vão concluindo, eu vou fazendo o PCMSO. Então, o PCMSO, ele está estabelecido na NR7, que é a norma regulamentadora, né, que estabelece as diretrizes e requisitos para o desenvolvimento do PCMSO, com o objetivo de proteger, como eu falei, preservar a saúde de seus empregados em relação aos riscos ocupacionais, conforme a avaliação de riscos do Programa de Gerenciamento de Riscos da organização, da empresa, do Instituto. Então, o PCMSO, o programa, ele deve incluir, entre outros, a realização obrigatória de exames médicos, como admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de riscos ocupacionais e demissional. Cada um desses exames, cada um desses itens compreende a avaliação clínica, que é física e mental, e os exames complementares, realizados de acordo com os termos específicos da NR7. Então, como eu falei, o PGR mapeia, avalia, identifica, avalia, mapeia os riscos, vem o PCMSO, tem esse risco, quais são os exames que eu vou pedir, que eu vou monitorar, para que eu possa monitorar e preservar a saúde do trabalhador. E, por fim, eu concluo com o atestado de saúde ocupacional, que é o ASO, que vai atestar se aquele servidor, aquele trabalhador, ele pode continuar naquele ambiente de trabalho, se ele está apto ou se ele está inapto. E a gente vai falar um pouquinho sobre os exames médicos periódicos do servidor público. O exame médico periódico de saúde para o servidor público federal, ele foi estabelecido no artigo 206A da Lei 8.112 de 90 e regulamentado pelo Decreto 6.856, de 25 de maio de 2009, pela Portaria Normativa SRH número 4, de 15 de setembro de 2009. Como eu falei, os exames periódicos, eles são exames que devem ser realizados periodicamente, onde se avalia o estado de saúde do servidor, com o objetivo de detectar situações de risco de forma mais precoce possível. Visa identificar possíveis alterações relacionadas ou não com a sua atividade laborativa e ou com o ambiente de trabalho, além de ser um instrumento para a preservação de agravos à saúde. Então, quem deve passar pelos exames médicos periódicos? Segundo a Portaria Normativa número 4, 2009, essas ações deverão contemplar todos os servidores ativos regidos pela Lei 8.112, de 90, os servidores nomeados exclusivamente para o exercício de cargo em comissão, os empregados públicos anistiados que retornaram à administração pública federal, lotados em órgãos ou entidades da administração direta, suas autarquias e suas fundações. Quanto à obrigatoriedade, é assegurado ao servidor o direito de não participar dos exames periódicos. No entanto, este deverá registrar sua recusa assinando o termo de responsabilidade, que vai ser disponibilizado no via Solgov. A gente vai dar uma pincelada, uma mostrada como é que isso acontece. Quanto à periodicidade dos exames periódicos, eles vão depender da idade e a exposição a riscos no ambiente de trabalho. Então, a periodicidade vai ser bienal para os servidores com idade entre 18 e 45 anos, anual para os servidores com idade acima de 45 anos, anual ou em intervalos menores para os servidores que estão expostos a riscos que possam implicar o desencadeamento ou agravamento de doença ocupacional ou profissional, e anual ou intervalos menores para os portadores de doenças crônicas, e cada 6 meses para os servidores que operam com raio-x ou substâncias radioativas. O exame médico periódico compreende avaliação clínica, exames laboratoriais, radiológicos e imagem, em complementares designados conforme idade, sexo, grau de exposição a fatores de riscos nos ambientes de trabalho. Como eu falei, os riscos ocupacionais possíveis, físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos, como eu coloquei aqui. Além da avaliação clínica, os exames aos quais os servidores deverão ser submetidos serão: todos os servidores, independente de idade, deverão fazer esses exames laboratoriais: hemograma completo, glicemia de jejum, urina do tipo 1, creatinina, colesterol total, triglicerídeos, TGO e TGP, que é a função hepática, citologia hepática para as mulheres. Servidores acima de 45 anos, além destes, deverão realizar também o exame oftalmológico. E os servidores com mais de 50 anos, além destes já citados, eles deverão fazer também a pesquisa de sangue oculto nas fezes para as mulheres, mamografia e para os homens o PSA.
É possível realizar os exames em laboratórios, clínicas de escolha do servidor ou realizar os exames utilizando o seu plano de saúde? Sim, mas nesse caso, o IFAL não arcará com os custos provenientes da execução dos exames. Sendo assim, o servidor poderá realizar os exames com seu profissional de confiança, porém os custos ocorrerão por conta do servidor. Caso o servidor já tenha feito exames de rotina recentemente, ele pode apresentá-los na avaliação periódica, mas é importante que o servidor confira se os exames realizados anteriormente contemplam todos os exames contidos nas guias do periódico, porque não serão aceitos exames incompletos. E os prazos de validade dos exames, eles estão no quadro abaixo. Para análise laboratorial, 3 meses. Preventivo, mamografia oftalmológica PSA, validade de 1 ano. Então, se o servidor ele fez recentemente, né, seu exame de rotina com o seu médico, algum desses exames, e ele foi convocado para o periódico, ele pode observar se eles ainda estão no prazo de validade e aí eles já aproveitam esses exames, tá? Com relação à avaliação clínica, esta pode ser feita por um médico de escolha do servidor. O que ocorre? O exame periódico, como a gente falou, mas eu vou dar uma reforçada aqui, o servidor ele vai realizar os exames laboratoriais complementares, tipo mamografia, de radiologia, ele vai fazer esses exames. Quando ele tiver os resultados desses exames, ele vai marcar uma consulta com o médico para poder concluir o exame periódico. O exame periódico não é só a realização dos exames laboratoriais ou complementares, são esses exames e a avaliação clínica com a emissão do atestado de saúde ocupacional. Então, essa pergunta, ela se relaciona à avaliação clínica. Puxa, eu estou com todos os meus exames. Eu posso escolher um médico que eu queira, né, fazer e concluir o meu exame periódico? Não. Essa avaliação clínica, que consiste na etapa final do exame periódico, somente poderá ser feita pelo médico responsável designado, pois este é quem poderá emitir o atestado de saúde ocupacional, que é um documento que atesta a condição de saúde do servidor quando este é submetido à avaliação laboratorial e clínica periódica, realizada pelo médico, de preferência médico do trabalho. Trata-se da materialização do exame periódico, que pode constatar a aptidão do servidor para continuar exercendo suas atividades ou indicar sua inaptidão. Finalizada a avaliação clínica periódica, serão posteriormente emitidas 3 vias do documento. Uma delas vai ser entregue ao servidor, uma segunda para a empresa contratada responsável pelo gerenciamento do programa e a terceira arquivada no prontuário de saúde do servidor. É importante dizer o seguinte, essa segunda parte, que seria justamente a avaliação clínica com o médico para a conclusão do exame periódico, ela vai ser realizada pelo médico designado da empresa, da ANABIM, da empresa que foi contratada, tá? Ganhou na licitação. Alguns casos, eles vão passar por mim, né? E a gente vai avaliar os servidores que têm alguma deficiência, né? Os servidores PCDs. Todos os servidores PCDs, eles vão passar por mim. Porque a nossa intenção, para concluir o periódico, é acompanhar esses servidores, né? Adequar o ambiente de trabalho às necessidades psicofisiológicas deles, de acordo com as limitações inerentes à deficiência dele. Conhecer um pouco que deficiência é essa, emitir um laudo, para a gente possa acompanhar esses servidores, tá? Então, é importante até falar aqui, que quando vocês, lá na frente a gente vai mostrar essa etapa, que quando vocês realizarem todos os exames, todos vão receber da empresa, a empresa não tem como dividir quem vai fazer comigo, né? Mas quando a gente convocar as pessoas, a gente vai avisar quem é que vai vir para mim, tá? E quem vai fazer com os médicos da empresa. Então, qual é o período de realização dos exames periódicos? 90 dias. A gente alerta que esse período ele é o que compreende todo o período destinado à conclusão do exame periódico, incluindo a avaliação médica. Então, é a realização dos exames, pegar os resultados, levar no médico para concluir, né, o exame periódico com a emissão do ASO. O servidor pode se ausentar no horário de trabalho para realizar o exame médico periódico? Sim. Ele deve ser realizado preferencialmente no turno de trabalho, isentando o servidor de qualquer reposição. Isso aqui diz o artigo 6º da portaria número 4, 2009. Porém, o servidor deverá informar a chefia imediata sobre a realização dos exames periódicos no horário agendado. E a gente orienta que solicite a declaração de comparecimento ao realizar os exames. Como será feita a convocação dos servidores? Os servidores serão convocados de acordo com o cronograma a ser divulgado, gerenciado pelo Saúde e Segurança do Trabalho. A previsão é para janeiro de 2023. A gente está já divulgando quais serão os campos os servidores que iniciarão os periódicos. No momento da convocação, o servidor receberá um e-mail que será enviado automaticamente pelo sistema para o endereço cadastrado no CIAP. Então, é muito importante que os dados do servidor, principalmente o e-mail institucional e o e-mail pessoal, estejam cadastrados corretamente no sistema. O que a gente tem visto, pelos projetos pilotos que a gente fez aqui, é que chega no e-mail pessoal, né, do servidor. Então, o servidor receberá um e-mail informando da convocação e deverá acessar o SouGov. Nele, estarão disponibilizadas todas as informações do processo, bem como a emissão das guias dos exames,
locais e hora, e a possibilidade de escolha da cidade de realização. Está sendo confeccionado um e-book, né, em que a gente vai dar como perguntas e respostas mesmo dos exames periódicos. Logo em breve, a gente vai estar divulgando. Aqui a gente vai acessar como se fosse um passo a passo, né, através desse link disponibilizado no SouGov, a gente consegue ver o passo a passo, né, do que aparece no aplicativo. Eu vou acessar aqui, só um minutinho. Vora, enquanto tu abre, Luciano estava com dificuldade, não sei se todo mundo está ouvindo bem, gente, tá tranquilo o áudio, tá? Certo. Só um instantinho, viu, gente? Bom, aquele link que eu coloquei, ele remete a essa página. Nessa página vai mostrar como é que é o procedimento de realização dos exames periódicos, tá? É bem interessante, porque as pessoas que a gente iniciou a convocação aqui do CIAS, a gente viu que é exatamente assim que acontece. Eu acesso o sistema, e aí eu cadastro, por exemplo, ou individualmente ou um grupo de servidores. E aí eu convoco essas pessoas através do certificado digital, né, do Instituto, e essa convocação, ela vai para a empresa. Quando chega na empresa contratada, que foi a Anabim vai dar um ok. Ok, tá, eu aceito esses servidores aqui. Ah, gente, vamos lá. Pronto, então a gente percebeu que realmente é isso mesmo que acontece. Eu faço a convocação, mando para a empresa dá o aceite, e automaticamente... Olha, da apresentação. Tá, só um instantinho. Porque ele está minimizado. Qual a apresentação? O link, a tela do link. Ah, tá. Deixa eu dar aqui. Essa. Esse aqui é o link, tá, gente? Quando a gente... Não tá com a projeção, gente. Não tá com a projeção. Não, acho que deu algum problema agora. Tirou, não foi? Foi. Foi. Acho que na hora que entrou a outra, é bom, de repente, fechar. Não sei se entrar e sair. Agora acho que vai. Acho que agora vai. Ah, tá, gente, desculpa, eu pensei que estava apresentando. Sim, então aí o link, né, quando a pessoa recebe, né, o e-mail, a gente vai disponibilizar esse link também nessa mensagem, né, nessa mensagem de convocação que a pessoa recebe, que o servidor recebe por e-mail. Então aí pode entrar lá para tirar as dúvidas, mas assim, é tão autoexplicativo que talvez nem precise, né, mas é assim que acontece. Você é convocado, recebe um e-mail, a gente te orienta que entre no seu aplicativo do SouGov, e o seu primeiro acesso, logo após o seu recebimento da convocação, logo após a convocação é esse. Quando você acessa o SouGov, essa é a primeira página que vai estar lá. Né? Exame médico periódico, você foi convocado para realizar os exames médicos periódicos e tal. E aí, ele fala do período de realização, né, que a gente colocou 90 dias para a realização e conclusão total dos periódicos. Nesse momento, ele pergunta se você deseja prosseguir. E aí, se você escrever sim, eu desejo prosseguir, aí você vai para as próximas etapas. Se você colocar não desejo realizar os exames médicos periódicos, nesse momento vai ser uma tela de assinar o termo de responsabilização por isso. E se você quiser decidir depois, ele dá até 30 dias para que você decida. Se você colocar que não quer realizar os exames periódicos, ele ainda vai te dar 30 dias para você desistir se você quiser. Então, vamos prosseguir com o que você tem aqui. Então, sim, eu desejo prosseguir. E aí ele vai para a segunda etapa, visualizar os exames. É muito explicativo. Ele repete o período de realização dos exames e ele mostra quais são os exames. Você clica aqui e vai aparecer os exames que você vai precisar realizar pela sua idade e pelo seu risco. E aí ele parte para um local e o aceite. Nesse momento, o servidor ele pode escolher onde ele quer realizar, né, os exames. Então, Alagoas, e aqui vai estar disponibilizado, vão estar disponibilizados todos os municípios em que o servidor pode realizar os exames. Então, o servidor do interior, ele pode realizar em Maceió ou vice-versa. Ele escolhe qual é o que ele deseja. A partir do momento que ele escolhe, aceita, salva, ele vai seguindo. Aceito realizar os exames periódicos, concordo com o termo, e aí vai vir o termo de consentimento. Concorda com o termo e ele segue. Você escolhe, aceita, e ele passa para a emissão das guias dos exames. Tá? E aí aqui vão estar especificados os locais, é tamanho pequenininho, mas dá para ver, dá para baixar um PDF no momento, você emite as guias e baixa o PDF. E aí vai aparecer todos os exames que você deve realizar e onde. Por exemplo, Med-Rádios, dá o endereço e dá o horário. Mamografia, Med-Rádio, citologia, enfim, ele especifica tudo bonitinho aqui. Logo após isso, vem o formulário da anamnese. Esse formulário da anamnese, quando você clica, aparece
um formulário mesmo, você vai preencher o seu ambiente de trabalho, algumas queixas, né, se hipertenso, diabético, algumas perguntas que vão direcionar o médico quando for fazer, né, o teu exame. Isso aqui vai chegar no médico que vai concluir o exame periódico. E aí finalizar a anamnese. E aqui, ó, caso tenha selecionado, não deseja, foi o que eu falei no começo, não deseja realizar os exames médicos periódicos, você terá um prazo de 30 dias para reconsiderar a sua decisão. Se você escrever decidir depois, você ainda poderá optar por realizar ou não os exames periódicos durante o período de convocação que a gente colocou lá. Para alterar sua decisão dentro dos prazos, acesse o aplicativo ou na web e selecione a funcionalidade Minha Saúde, que é essa, periódico. Pode ser vir aqui, ou pode ser aqui nesses 3 pontinhos que vai aparecer também Minha Saúde e aperta em Exame Periódico. Bom, é isso. Aí se direciona para as clínicas, realiza os exames e, por fim, marca a avaliação clínica para a conclusão do exame periódico. Gente, é isso. A gente está muito feliz por iniciar, né, esse processo, por ter chegado até aqui, né? Foi um longo caminho, né, que tinha horas que a gente dizia, meu Deus, a gente nunca vai chegar lá, a gente nunca vai conseguir. Quando a gente achava que estava concluindo, né, vinha outra situação, vinha um treinamento, vinha uma situação que impactava, mas a gente está muito feliz porque dessa vez nós conseguimos, assim, realmente fazer os testes aqui com algumas pessoas sociais e a gente viu que realmente funciona e que a gente está no caminho certo e já, né, para iniciar aí a divulgação para a convocação de todos. E é muito importante, né, essa adesão dos exames periódicos. É muito importante para que a gente possa entender, conhecer o servidor, né, e depois monitorar aquilo que a gente perceber, né, do periodicidade. Eu coloquei, quem é que está falando? A coordenação. Deixa eu repetir aqui para você. Não, ele está sem parabéns. Ah, não, ele falou da periodicidade. Parabéns, senti falta. Ah, tá, desculpa. Eu pensei que você não tá, desculpa. Gente, é isso aí, obrigada. Pode falar, Hilda. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, né? A gente está muito feliz com esse momento, né? Apesar de tentar, né, invadir aqui, mas a gente sabe da importância desse evento. Né? Assim, reitero toda a fala da Adriana, né? De todo o empenho, mas aí eu quero agradecer a ela também, né? Que eu acho que se todo mundo teve um papel importante, né? Mas eu acho que todo mundo estava muito empenhado em resolver isso, né? Resolver esse problema. A gente via essa necessidade desse acompanhamento, né, da saúde do servidor mais de perto. Assim, não foi um trabalho fácil, ele já veio um trabalho que foi desenvolvido antes mesmo da gente na gestão, né, desse processo, antes mesmo da equipe de saúde e segurança no trabalho. Mas aí, tanto a Adriana, né, como o professor Guedes, ele teve grande importância nesse sentido de ver a saúde do servidor como uma prioridade, né, que a gente tinha que direcionar isso, e aí eu agradeço até, né, o Everton não está aqui presente, até que eu tenha visto, né, mas o pessoal, né, do administrativo foi muito importante, a equipe que fez parte, né, de todo o contrato, então eles estavam empenhados em tentar resolver, entender, né, a equipe técnica de segurança do trabalho, porque as dúvidas eram muito, porque você imagine alguém saber né, o pessoal de compra lidar com contratação de serviço de exames, né, de saúde. Então, assim, a gente está muito feliz. A empresa que ganhou, ela é bem conceituada, né, ela já realiza os exames periódicos de várias instituições, né, pública, para o Ministério Público em São Paulo. Então, assim, eles têm contribuído muito com a gente nesse sentido de entender todo o processo, né? E, assim, foi um ganho. Eles estão na fase de credenciamento, né? De quais são as clínicas, os laboratórios que podem prestar esse serviço. A proposta era que todos os municípios em que possuem o campus do IFAO, né? Ele possa dar essa oportunidade do servidor escolher, né? Não, eu quero ir para Maceió, eu quero fazer aqui no município. Ele ter
essa opção, né? Apesar de que a empresa está tendo dificuldade em encontrar esses credenciados nos municípios de interiores, né? Mas a gente fica muito feliz em ver quais foram os credenciados dentro da capital, né? E do interior e Arapiraca, que é a segunda macro região. Então a gente vê que são clínica e laboratório que já tem nome aqui, né, no estado, que são, né, que muita gente já faz exame lá. Então a gente acredita que tudo isso é muito positivo para a gente, que a equipe, né, muito trabalho que vem desempenhando, e como a Vânia falou, a gente vem em constante processo, né, de aprendizado, entender como é o processo, e agora em outubro a gente está nessa fase de teste e de credenciamento dos laboratórios. Então, em janeiro, a gente deve estar vendo quais são os setores que já podem iniciar, né? Tanto em Maceió como em Arapiraca, porque são os locais onde já tem as clínicas já credenciadas, onde já tem também as análises dos ambientes laborais, né? Que já tenha isso mais concluído, mais efetivo, para que a gente possa concluir mais essa etapa. E assim, a gente espera que vocês tenham adesão, né, aos exames periódicos. É importante que vocês participem, né, que quando convocado, né, faça dentro daquele prazo, porque aí senão pode atrasar todo o processo, né? Então a gente tem todo esse trabalho que a gente espera que seja muito, como é que se diz, positivo, né? Que a gente tenha êxito em mais essa fase, né, Adriana? Então, assim, agradecer toda a equipe, a Vanessa que está empenhada em fazer o e-book, né? Mesmo adoentada, ela estava aqui presente, né? A Karine não está porque está de férias essa semana. Então, assim, toda a equipe, a Maria Karine também está de férias, mas toda a equipe que participou desse processo, né, assim, está muito empolgada e feliz que tenha conseguido, né, avançar, né? E aí, durante a convocação, a gente vai orientar, vai encaminhar esse passo a passo também. A gente está aqui para todas as dúvidas, né? Quem não pôde participar, pode entrar em contato para querer saber qual é a previsão, como é que funciona, né? Que a gente está aqui sempre à disposição. É isso, agradecer a todos. Adriana, pelo momento, e quem tiver alguma dúvida, esse é um momento também, né, de tirar as dúvidas. Perfeito. Principalmente isso, eu sei que é uma novidade, né, todas essas informações, mas se não tiver dúvida agora, pode mandar por e-mail depois, mas pode ficar à vontade de questionar agora. Perfeito, Hilda, obrigada. Foi excelente aí a lembrança também em relação à PROAD, né, que são muitas pessoas, né, como eu disse, envolvidas, né, na gestão como um todo, para que pudesse viabilizar, né? Também, Vanessa, gratidão. Eu citei a equipe como um todo, né, de segurança do trabalho, né, mas Vanessa e Karine têm um papel importantíssimo, né, e as meninas, além do seu conhecimento técnico, né, da área de segurança do trabalho, elas têm uma contribuição maravilhosa em relação à produção de materiais, elas têm habilidades aí incríveis, né, e a gente consegue também comunicar, né, as coisas de uma maneira muito interessante, graças a esse trabalho que elas fazem, né, tanto Karine quanto Vanessa. Pessoal, vou abrir aqui para dúvidas, eu só quero deixar claro aqui que eu sei que é uma dúvida que normalmente, né, vem para a gente, né, que é o que a Hilda estava colocando, quando que vai começar, né? Quando é que a gente inicia? Então, veja, a gente fez questão de apresentar todos os passos que a gente precisa dar para chegar até o momento da convocação, né? Então, tem todo um fluxo que não é simplesmente a gente pegar, tem uma empresa, agora vai lá e faz o exame, né? Tem todo um trabalho que envolve tanto, como vocês viram, a questão do Solgov, né? As questões dos aplicativos do governo, nosso processo interno, essa parte de credenciamento, né, das clínicas. Então, tem toda uma logística para que, quando efetivamente vocês forem convocados, ter a garantia de que dentro daqueles 90 dias, né, estipulados, vai ser possível de acontecer o processo como um todo, porque a gente vai dar as condições, né, junto com a empresa para que isso aconteça. Então, por isso que a gente está dando esses passos antes, fazendo os testes, para que quando chegar na hora tudo funcione da melhor maneira possível. Claro que pode ter, né, alguma intercorrência, mas a gente está tentando dirimir qualquer dificuldade que possa vir a acontecer. E que esse cronograma que, né, a gente inicia agora no início do próximo ano, ele vai estar alinhado
com o cronograma da avaliação dos ambientes, tá, gente? Reforçando isso. Então, qual o campus que vai primeiro? Como é que vai ser? A gente vai considerar que precisa dessa etapa cumprida, porque a gente precisa do PGR para poder o PCMSO ser instituído e a gente, então, saber qual é o rol de exames, qual é a característica, né, do exame que aquele servidor vai precisar realizar, tá? Mas vai iniciar, de certeza, o processo no início agora do ano. A gente está realmente aguardando essa questão do credenciamento. Por que é tão importante essa etapa? Porque pode acontecer, gente, a partir do credenciamento, a gente vai ter uma rede de possibilidades. Então, mesmo que eu esteja, por exemplo, em Piranhas, é o meu campus, eu posso optar por fazer o meu exame em Arapiraca ou em Maceió, eu tendo uma unidade credenciada, entendem? Então, a gente vai ter uma rede de possibilidades, né? Mas claro que a gente vai tentar, que é o que a gente está buscando aí com a empresa, disponibilizar o máximo de unidades possíveis, né, para que a gente consiga fazer isso. Sim, alinhado com o calendário acadêmico também, né? Excelente lembrança, né? Cledilma está aqui, né? Acho que é importante também essa informação, né? A gente vai fazer um cronograma buscando alinhar com o calendário acadêmico para não impactar no momento de férias, né, do servidor, que ele não esteja em atividade, né, e facilitando o processo para todas as unidades. Tá? Então, a gente vai pegar essa informação, né, junto com a ProEM, em seguida que a gente tiver essa determinação aí, como a gente já falou, dos credenciados e divulgar isso para vocês e fazer as convocações, tá? Fiquem à vontade, tá, gente? Se quiserem tirar alguma dúvida, esse espaço é de apresentação, né? Mas também é muito importante essa troca, né? No DGP mais perto de você. Gente, eu vou colocar aqui. Gente, eu vou colocar uma foto aqui que eu já era para ter colocado, tá? Essa é a nossa equipe, tá? Saúde e Segurança do Trabalho. Vocês estão vendo? Né? Sou eu, a Karine, a Vanessa, que está aqui com a gente, e a Karine, engenheira de Segurança do Trabalho, técnica de Segurança do Trabalho, engenheira de Segurança do Trabalho, e engenheira não, enfermeira, tá? E eu, a médica do trabalho, tá, gente? Eu era para ter colocado isso aqui para vocês conhecerem os rostinhos. Obrigada, Olha. É isso, gente. Então, se não tiver nenhuma dúvida, nenhum comentário, né, a gente encerra, lembrando, né, tá gravado, a gente obviamente vai fazer, né, a adequação do vídeo, né, e encaminhar para que vocês possam ter acesso. A gente teve um número relativamente pequeno, sim, Bia, já vou te passar a palavra, um número relativamente pequeno, né, de servidores participando, e eu entendo que essa informação precisa chegar, né, ao máximo de servidores possíveis, né, porque vai envolver a comunidade como um todo, tá? Bia levantou e baixou a mão, acho que, né, saiu. Vamos lá, Messias. Quando for passar para a retastia, Diana, tirar essa intervenção aí indevida, né? Isso, é isso mesmo. Quando disse fazer o trabalho no vídeo e depois, né, a gente repassa. É isso então, gente. Muito obrigada, então. Tá? Uma excelente tarde, um excelente final de semana, né? Aproveitem aí e descansem. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Obrigado Pode você. encerrar.